E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês de mim, tá? Eu vou misturar um monte de assunto, porque eu quero tentar deixar uma mensagem falando sobre o amor e falando sobre o bem, tá? E te convido antes para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Assista os outros conteúdos. Eu geralmente me apresento aqui de várias formas. Muitas vezes eu estou altamente colérico, em outras eu estou bem sensível, e na grande maioria eu consigo estar um pouco mais didático. E hoje eu quero transparecer algumas verdades. A intenção é para que vocês possam traduzir para suas verdades e aplicar para tentar ser uma pessoa melhor. A temática aqui é sempre em cima da abstinência e da dependência química, do vício, e o trabalho ele é realmente em cima do sentimento, através de uma clareza de raciocínio e um comportamento em busca de ser uma pessoa melhor, tá? Eu tô aqui hoje de manhã, acabei de acordar, fiz questão em vir aqui com a cara inchada, descabelado, desbarbado, e eu quero compartilhar desde agora esse momento, porque eu tô com uma leveza no coração e eu tô com alguns assuntos sendo trabalhados e essa noite ela foi uma noite muito intensa. Eu tive muitos sonhos. Eu também tenho interpretações de sonhos através de diversos estudos, diversas linhas. Então eu consigo processar. Eu estou fazendo um ensaio, né, um estudo sobre adicção, doença migratória. Ano passado eu comecei um estudo sobre sexo e esse ano suicídio, cruzando tudo com a adicção, a dependência química. E eu ano passado conheci uma pessoa, eu vou tomar cuidado com as palavras porque eu acredito muito nessa nossa evolução, sabe? No respeito das diversidades, nos aspectos de preconceito, racismo. Eu tive uma educação, um berço familiar com bastante instrução, mas eu não gosto de entrar nesses assuntos porque eu não tenho propriedade dos outros universos, né? Eu sou homem, sou branco, tive condições, então eu tenho muito respeito às diversidades e eu não gosto de falar nada que eu não tenha propriedade e vivência, tá? Mas eu tô sensibilizado faz um bom tempo por uma série de coisas que tem acontecido e uma pessoa veio a mim ano passado, um gay, eu aprendi que a palavra certa a ser dita é gay, tá? Por isso que eu tô dizendo. E nós ficamos muito amigos, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito querida. Ele veio a mim um pouco preocupado em saber se de repente eu iria recebê-lo e nos tornamos grandes amigos. Tenho um carinho enorme por ele, aprendo muito com ele. Obviamente ele veio a mim por causa dos meus conteúdos e como eu disse a ele, eu sempre falo para as pessoas que procuram contato comigo, eu faço isso há 11 anos, desde o meu primeiro livro publicado, as participações que eu já tive na mídia, que eu continuo tendo. E eu faço questão em conversar com todos, porque as pessoas que vêm a mim, elas vêm através de uma identificação do sentimento, não propriamente do vício, às vezes somente questões de vivência mesmo. E, cara, eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa falha, cheia de erro, cheia de defeito. Eu não sou dono de nenhuma verdade, sabe? Não sou influencer, não sou blogger, não sou youtuber, não sou figura pública. O que eu tenho é uma participação que eu faço com muito amor, com muita dedicação, que começou antigamente na esperança de um testemunho de morte e virou um compartilhamento de vida, até que se transformou em trabalho há nem 2 anos ainda, né? No aspecto de terapia e independência química. E então eu estou fazendo um estudo com essa pessoa
porque eu quero conversar sobre as diversidades com vocês. Muitas pessoas vêm a mim, sabe? Eu conheci também um travesti, que eu também aprendi que essa é a palavra certa, tá? E também converso com essa pessoa, porque o que eu quero dizer é o seguinte, são realidades, cara, que pra mim não importa qualquer questão de identificação. Eu vou falar gênero, mas eu não sei ainda se o nome gênero é o correto, mas eu acredito que sim, porque isso existe inclusive nos preenchimentos de formulários, né? E eu nunca me importei no aspecto de isso ser um bloqueio, tá? Porque somos pessoas. Para mim, o que importa é a integridade da pessoa, inclusive o reconhecimento de falhas e a tentativa em ser uma pessoa melhor. E eu tô dizendo tudo isso porque eu realmente gosto de pessoas, tá? Eu, como disse, continuo cometendo uma série de erros. Tenho uma amiga muito querida, psicóloga inclusive, também já mais velha, e a gente também conversa bastante. Ela fala, Fabão, você não por mal, mas tem características machista. E eu entendo que eu realmente posso ter sem identificar. E todas as vezes que ela me aponta alguma coisa, eu procuro melhorar. Eu procuro melhorar porque é um cuidado que eu tenho. E ela fala, não é porque você é assim por mal, é porque o ano que você nasceu, o tempo que você foi criado, as experiências que você teve sociais, elas forjaram o homem a ser assim. E eu também tenho uma amiga feminista, sexóloga, que me ajuda muito em diversas compreensões para poder entender também as realidades do universo feminino. Só que, poxa vida, olha só, são todos universos nos quais eu não tenho propriedade e eu não gosto de falar, tá? Porque assim, não tem como eu falar de racismo sendo branco, tá? Então, o meu respeito já começa por aí. Não tem como eu falar sobre gay ou travesti ou mulher sendo homem hétero. Então, não que eu não possa falar, mas eu preciso entender as linguagens corretas para ter o respeito correto, me colocar de uma forma também correta para poder realmente transparecer a mensagem. A mensagem ela é simples, tá? Assim como as pessoas que me procuram e conversam comigo, e eu escuto todas as suas confidências com sigilo, respeito, carinho e troco uma série de coisas muito parecidas que vivemos e sentimos, a única mensagem é essa: é trocar experiências e tentar ser uma pessoa melhor, porque todos passamos dificuldades, tá? E são dificuldades de pertencimento, como eu sempre falo, as negações, às vezes, na dificuldade de se sentir parte novamente de uma comunidade, de um grupo, da sociedade, familiar, etc. E então, assim, eu tô dizendo tudo isso porque eu vou falar sobre isso em algum momento, tá? A partir do momento que eu tiver segurança, eu quero compartilhar porque muitas pessoas vêm a mim mesmo, tá? E eu quero tentar trazer algumas questões no aspecto do vício, da dependência, do alcoolismo, da droga, da recuperação, do tratamento, para essas pessoas que também acabam vindo a mim e se identificando com alguma coisa. Então eu vou elaborar isso. Tô dizendo tudo isso porque ontem eu estava super alterado e fiz um vídeo altamente colérico, mas eu consegui expressar uma série de pensamentos muito legais, mas eu senti que não era aquele vídeo que eu tinha que compartilhar, porque ali talvez ficasse ofensivo devido ao meu estado alegórico, né? Colérico, como quem me acompanha já está acostumado.
onde obviamente eu sempre busco um respeito, sem ofender nada e nem ninguém, mas eu mando muito e tomar no cu, vai se fuder, e por mais que isso traga uma identificação profunda com muitas pessoas, eu aproveitei que eu tô calminho, tá? Porque ontem o que eu falei foi o seguinte, muitas pessoas levantam bandeiras, eu já fiz até um vídeo sobre isso, e elas não fazem parte dessa bandeira, seja por questões políticas, religiosas ou todas essas outras que eu mencionei. E é discrepante e talvez até um pouco desrespeitoso quando você tem uma classe social diferente e você se coloca de repente numa manifestação, lutando por algo ou alguém, mas você não vive a realidade desse algo ou alguém. E você ainda de repente é uma pessoa que não somente levanta a bandeira, como se sente uma pessoa altamente correta e compartilha isso como se você fosse uma pessoa também super correta, boa, que soubesse das coisas e não consegue enxergar suas falhas. O problema disso é que esse nível de confusão sobre valores, princípios, crenças, ética, moral e etc., cara, é muito variável conforme todas as culturas que nós temos de aspecto global, tá? Para quem tem um conhecimento de história, para quem tem um conhecimento filosófico, existencial, quem tem uma mente mais aberta com conhecimentos reais, rapidamente identifica que somos todos falhos, tá? E que independente de um lado que você esteja tentando proteger, o outro lado ele também tem os mesmos princípios, tá? O homem é falho, o ser é falho no aspecto de achar que o dele é o correto. Assim como na questão da dependência química. Porque por mais que haja necessidade de protocolos, formatos, etc., o indivíduo é individual, sem redundância. E ele exige, né, uma atenção individual também, tá? Mas, como eu já falei aqui em diversos outros momentos, é de suma importância que existam realmente meios, estruturas, protocolos, etc., que vão guiando um caminho até que a pessoa possa, então, criar o dela. E tem uma coisa muito interessante que eu falei ontem, que é o que eu quero compartilhar com vocês, né? Hoje, muito se fala sobre direitos iguais, tá? E que bom que isso é falado. Eu acho tudo muito importante, porque é sim um cuidado a todas as diferenças que temos, tá? E devemos sim respeitar. Quando a gente não tem conhecimento, é uma coisa. A partir do momento que a gente tem conhecimento, é diferente. E precisamos sim respeitar isso. Mas tem uma coisa que passa despercebida, é que ontem eu mandei todo mundo ir tomar no cu com essa relação que eu vou passar agora, e por isso que eu perdi o time do vídeo. Que é o seguinte, cara, se liga nessa, é uma ideia interessante, tá? No ambiente familiar, vamos deixar mais simplificado. Existem pessoas que de repente são bem de condição, tá? São pessoas que lutam por causas, direitos, políticos, religiosos, humanos, etc. Mas são pessoas que estudaram em escolas boas, fizeram intercâmbio, cursos diversos, faculdade particular, ganharam carro com 18 anos, fizeram um mochilão, e elas, por sua necessidade de tentar fazer o bem, realmente acreditam e fazem, tá? Só que elas se perdem às vezes no propósito, porque a diferença é você fazer sem a necessidade de um reconhecimento externo e sem entrar em contradições e ainda entendendo as outras realidades, tá? Independente da pessoa ser rica ou não, não é isso que qualifica ou desqualifica.
Porém, o que desqualifica é quando a pessoa luta por uma causa, vamos supor, de preconceito, racismo, diversidade, política, religião, eh, aspectos de proteção animal, natureza, etc e tal. A pessoa muitas vezes ela não enxerga que ela mesma de repente faz alguma coisa errada. Vamos supor, vou fazer um exemplo, tá? Não é para ofender, mas é só para a gente abrir a mente. Uma pessoa que não come carne porque quer proteger os animais. Tudo bem, tá dentro de um conceito legal, tem sentido, mas de repente essa mesma pessoa fuma cigarro, comprou uma capinha do celular falsificada num camelô, fuma maconha, tá? A integridade dela, que muitas vezes ainda é expandida para outras coisas, como conceitos políticos, espirituais, místicos, etc., ficam ofuscados pela falha do trabalho com a exploração do tabaco, o crime, o tráfico da maconha, o crime da falsificação. Então, nós nunca saímos ilesos, tá? Em algum momento, infelizmente, pessoas que defendem principalmente causas políticas e religiosas não percebem que às vezes são pessoas que mentem, traem, furtam, roubam, sabe? Então, é um cuidado em tentar achar que se é uma pessoa boa. Não que não seja, mas o ponto é o seguinte: não há necessidade de ficar levantando bandeira, a não ser que você sangre realmente por aquilo, chore, sue, viva aquilo, tá? Sei lá, vamos fazer um outro exemplo. Uma pessoa vai numa manifestação de racismo e luta ali pela causa e é um branco, tá? Com uma condição social maravilhosa. E ela posta nas redes sociais digitais e luta e briga e abraça e vai. Geralmente nessas manifestações tem bebida, tem maconha, já começam ali as interferências, né, de valores e princípios. Cara, quando ela vai embora, ela entra ali no seu carro blindado, São Paulo, capital, chega no farol e vem um negro afrodescendente, que eu também li que é assim que se fala, tá? Espero que eu não tenha errado, porque foi em fontes que eu busquei com um estudo um pouco mais profundo. E ela fecha o vidro no farol. E aí nós começamos a entrar nas diversas realidades da existência, porque essa pessoa vai ter medo de ser roubada, ela julgou como um risco e ela, minutos antes, estava numa manifestação de defesa por direitos iguais para com o mesmo. E aí entram muitas reflexões, porque o que eu quero dizer é o seguinte: como que alguém pode se colocar como tão puritano e não identificar suas próprias falhas, tá? E o problema tá aí, né? Nesse egocentrismo, né? Nessa ilusão de ser uma pessoa totalmente correta. E aí, nesse ambiente familiar que eu estava dizendo, temos uma pessoa dessa, tá? Só um parênteses, diferente de pessoas que vivem as causas, como eu disse, que lutam, sangram, independente da sua posição social, condição social, etc., mas fazem isso nos bastidores e vão à frente e estudam e vivem e são realmente humanizadas num acolhimento pessoal, interpessoal, singular e coletivo, além dos momentos de manifestação e ou compartilhamento de mídia do mesmo, tá? Nos bastidores ela também é assim. Então, voltando ao aspecto da família. Vamos generalizar, tá? Só para deixar claro, porque eu quero finalmente compartilhar qual que é a ideia desse conteúdo. A pessoa, ela luta pela diversidade,
o preconceito, o racismo, e ela tá ali na sua zona protegida da família, luta pela causa dos animais, da natureza, tudo. E essa é a pessoa da bandeira levantada que se acha perfeita, tá? Aí eu tô nesse ambiente familiar. Eu sou um adicto, um alcoólatra, um viciado, um dependente químico, tá? Eu não me sinto parte da sociedade. Eu, inclusive, tenho uma doença, que inclusive é incurável, tá? E, inclusive, provavelmente o meu uso foi porque eu já não me sentia parte da sociedade. E eu tô nesse ambiente familiar, não só essa pessoa, mas como todos os outros, não tem respeito à minha diversidade. Não há direitos iguais, porque estão todos bebendo, talvez até fumando maconha, usando droga. Então, nós vivemos constantes discrepâncias aos reais valores e sentidos na tentativa de vivermos igualdades, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. E temos que ter cuidado quando tentamos deixar tudo no mesmo nível. Porque se eu começo a levantar uma bandeira dessa, eu vou entrar em conflitos muito profundos e reais, tão reais quanto todos os outros, tá? Porque se analisarmos friamente, o adicto, ele é considerado a escória do mundo. O drogado, ele é sem vergonha, é fracassado, ele faz isso porque é um mau caráter, não é aceito, não é entendido que é uma doença incurável, tá? E o adicto, ele nunca vai se sentir parte, porque ele vai na padaria, tem álcool. Ele vai no restaurante, tem álcool. Ele tá dentro da sua casa, tem álcool. Ele vai num Natal em família. Essas mesmas pessoas defensoras de tudo estão lá cheio de bebida na mesa. Eles não estão me respeitando. Eles não estão respeitando a minha diversidade, a minha doença, tá? Porque se houvesse um nível de respeito e igualdade, para o adicto, teria que então não existir álcool e droga nesses ambientes. Então, eu não vivo essa realidade, tá? Eu não tenho esse tipo de dificuldade. Como vocês que já me acompanham sabem que hoje eu sirvo bebida, se precisar eu coxo um baseado, eu não tenho problema nenhum com isso. Para mim o problema não tá no bar, no traficante, no álcool, na droga. O problema é a pessoa, tá? E havendo um problema, há uma solução, e a solução é o autoconhecimento no trabalho do sentimento. Mas eu estou despertando reflexões que podem nos mostrar como sempre falhamos e sempre haverá algo ou alguém que não vai se sentir parte e não ter talvez o devido respeito. Mas o respeito tem que estar dentro da pessoa. Ela tem que se colocar com o devido respeito. Óbvio que são assuntos muito mais amplos, tá? Mas esse que eu estou dizendo, ele é real também. Se você parar para pensar, você vai ver que não há uma defesa real, de consciência real, nessa perspectiva que eu trouxe. E porque rapidamente um adicto vai ser visto como um nóia, um bêbado, um viciado, ao invés de ter um cuidado, um acolhimento, um carinho e um respeito e não ter álcool nesse ambiente, pelo contrário, vai ter tudo, eu vou ficar acuado, todos estarão alterados, felizes. Em algum momento eu posso ter um lapso, uma recaída, uma volta ao uso para tentar me sentir parte, porque eu não fui respeitado, porque eu não fui entendido. Ou o contrário, fui ainda julgado, vivi preconceitos, como um drogado, um nóia.
Então as verdades da vida, elas são muito amplas, cara. São muito amplas, tá? Mas pra gente encerrar essa conversa, não era nem sobre isso que eu ia falar, eu só quis unificar porque esse é um assunto que eu também já conversei na minha pequena área com diversas pessoas e por mais que seja real, as pessoas têm dificuldade de entender, mas isso é verdade. Se você é um adicto, já viveu coisas desse tipo, talvez você possa ter sentido isso em algum momento. Eu já senti, mas eu trabalhei isso em mim e hoje isso não me incomoda. Mas eu vim falar sobre tentar viver o amor e o bem, né? Eu tenho vivido momentos muito melhores e eu tô realmente com um coração leve e eu consegui aplicar novamente uma prática que é muito legal, cara. É isso que eu quero compartilhar com vocês para a gente encerrar. E ela faz parte de todas essas reflexões, se vocês observarem, na tentativa de entender algo de uma forma mais ampla e como eu vou me posicionar nisso, né? Como eu escolho ser nessa história. Uma pessoa que consegue ter reflexões mais amplas ou ainda viver limitado no aspecto de defesa. E eu tô pensando aqui, né? Eu tô com reais dificuldades financeiras, sexo afetiva libidinosa, paternal. Talvez a única área que esteja fluindo em harmonia, em crescimento e muito bem, seja a profissional e a acadêmica, sabe? E que bom, porque eu nunca tive isso com tanta paixão, tanta naturalidade, constância e, e real empenho, tá? Eu gozo, um fruto de ser autodidata, então eu acabo sempre conseguindo fazer coisas, até pela minha qualidade obsessiva e compulsiva, né? Egocêntrica. Eu aprendi a canalizar isso para o bem, mas hoje existe uma harmonia. Em contrapartida, as outras áreas, elas são áreas que, para quem me acompanha, já me viu aqui sofrendo muito. Já chorei com vocês, já quis morrer, e compartilhei com vocês. E já fiquei com muita raiva, né, como defesa e compartilhei com vocês. E também compartilho sempre os momentos bons. E esse é um momento que eu tô com muita leveza no peito e eu quero deixar essa leveza com vocês, tá? Porque eu voltei a fazer uma prática que ela é muito simples. Como eu sempre digo, eu não trago nenhuma novidade para vocês. Eu trago a minha impressão e compartilho para que vocês façam de vocês. Em ficar assim, ó, vamos fazer um exemplo para uma pessoa externa, de qualquer natureza. Desejar o bem para ela, querer que ela viva coisas boas, sentir realmente. É que assim, a diferença é sentir e pensar. Quando o sentimento está alinhado com o pensamento, é uma sensação incrível. Aí o corpo sente a plenitude desse encontro. E ele não é eterno, ele oscila, mas quando alcançado é importante vivê-lo. Então, assim, eu estou conseguindo fazer projeções externas realmente querendo bem e sentindo uma leveza real, sabe? E realmente emanando essa vibração, essa energia, esse sentimento pro bem, pro amor e realmente querendo bem, conseguindo me abstrair de qualquer egoísmo, posse, ciúmes, inveja, qualquer natureza falha, né, do homem, do ser, e conseguir realmente desejar o bem e o amor para essa representatividade externa. No aspecto financeiro, eu também estou conseguindo todo dia ter esperança e dedicação no que tem que ser feito, sabe? E realmente entusiasmado e empenhado. E isso vai preenchendo uma certeza que vai dar certo. No aspecto de paternidade, né? Eu tenho algumas questões distintas no aspecto da minha filha e do meu filho,
e eu tento constantemente fazer reparações quando eu ainda falho, tá? E as falhas, como eu disse num vídeo anterior, muitas vezes elas são porque eu estou cego em mim. E que também tem a ver com todos esses assuntos que eu tô tratando, principalmente agora nessa tentativa de compartilhar o bem e o amor. Porque quando eu fico cego em mim, rapidamente eu sou dominado por uma ansiedade de um futuro com medo, né, preocupação, ou sou furtado, né, assaltado por um apego de um passado perdido, sem que haja ali, de repente, uma aceitação, né, talvez perdão, por que não? E toda a possibilidade do dia de hoje, né, do momento de hoje em fazer diferente. Então é uma sensação muito gostosa, tá? E o mantra que fica na minha cabeça, na verdade tudo começou por causa do mantra, tá? Eu gosto de acordar, eu vejo como é que tá o dia, e tá um dia bonito hoje, de sol, algumas nuvens brancas. Tinha lá no fundo ainda a lua crescente em formato de sorriso, o reflexo, né, nas folhas que estão caindo, inclusive, algumas já secas, outras ainda verde, com algumas flores. E um passarinho bonito subiu ali num galho, no alto, e ficou ali, e aquela imagem foi me preenchendo, aquela sensação foi me preenchendo, o pé no chão, né, sentindo a vida. E aí eu fui tocado por todo esse sentimento em compartilhar esse momento com vocês. E o mantra é o que me trouxe, porque ficava assim: vai ficar tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo certo, fica ecoando na minha mente. E o mais interessante, né, para deixar pelo menos uma prática aqui compartilhada no aspecto de reconhecimento e possível resultante, né? Como eu sempre falo, né, os aspectos de acumular coisas boas, né? Estando nesse estado que eu estou, fica muito difícil eu ter um lapso, uma recaída ou uma volta ao uso, ou uma distração, uma compensação. O aspecto migratório ele também não se manifesta, porque eu estou num estado de plenitude, de contemplação do momento, e certeza em tudo estar bem, leve, conectado com o meu sentimento e o meu pensamento, tá? Em contrapartida, os pensamentos, eles oscilam, né? Então é como se houvesse uma briga interna onde os pensamentos do sentimento fragilizado voltam para nos distrair daquilo que é bom. Então, se eu não trabalho isso, eu obviamente vou buscar distrações externas, compensações e viver mal. Então, eu serei dominado por todas as frustrações e descontentamentos. Estando bem, quando os pensamentos vêm, e eles vêm até muitas vezes com formas, né? Conseguimos enxergar situações e projetar uma série de coisas. Eu deixo ele vir e eu falo, eu não preciso pensar nisso, eu não preciso sentir isso, eu não quero enxergar isso. E aí eu uso a mesma relação, referência, seja de repente uma pessoa, uma coisa, uma estrutura, enfim, qualquer simbologia, e vejo o movimento contrário. Então, vem algo ruim, eu tento transformar numa fantasia boa, sem que haja o meu apego àquilo, né? Tentando viver a liberdade daquilo que não cabe a mim, e aos poucos isso sai, o pensamento não fica e volta o sentimento de bem. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a ideia é simples. Não há como controlar o pensamento e o sentimento, tá? Quando estamos principalmente dominados. Porém, estando bem, como eu estou agora, quando os pensamentos e os sentimentos eles vêm, eu não preciso bloqueá-los.
Eu só preciso dizer, tudo bem, pode ir embora, ou tentar transformá-lo numa cena boa, tá? E isso acontece com mais facilidade. Se você já viveu momentos assim, você vai se identificar. Se não, pode acreditar que da sua maneira, se você quiser, você vai ter e talvez funcione para você da maneira que você descobrir. Mas para mim é assim. Não sei como é que vai ser o dia daqui para frente, espero que seja bom. Talvez eu me altere e perca. Obviamente eu vou perder essa leveza. Ela não se mantém tanto, mas de novo são os acúmulos, né? Eu tenho vários momentos assim. Então, com a prática e a insistência, eu vou tendo vários momentos assim mais vezes. E assim eu vou vivendo bem mais vezes. E a tentativa é só essa, em realmente, cara, me desapegar das coisas, realmente desejar o bem, sabe? O amor, reconhecer sim as falhas, os defeitos e sempre que possível tentar melhorar. Porque esse é o caminho, cara. Não tem mais vício, não tem mais droga, não tem mais álcool, não tem mais dependência. Nunca teve, tá? Óbvio, também não tem como descartar isso. Se você me acompanha, você já sabe. Se é a primeira vez aqui, assista os outros conteúdos que você vai entender um pouco melhor. Mas a grande realidade é a pessoa, é o sentimento, é o pensamento, é o comportamento, é a espiritualidade, a energia, tudo, tudo faz parte. Então, quando conseguimos estar bem, é importante cultivar, tá? Para deixar registrado também esse momento e a gente lembrar que ele existe e conseguir viver ele mais vezes. E realmente ficar feliz pelo externo, quando o externo também consegue viver bem e viver em amor. E é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!